Saudações fraternas a todos vocês que nos acompanham em nosso canal no YouTube. Que o Cristo ressuscitado, luz do mundo, entre em sua casa neste domingo, dia do Senhor. Nós vamos meditar o Evangelho no segundo domingo da Páscoa, esse tempo tão forte em que nós celebramos o grande mistério da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o Padre Gracione Augusto Alves, pároco da paróquia São José, cidade de Mimoso do Sul, diocese de Cachoeiro de Itapemirim. Vamos ouvir o que o Senhor tem a nos dizer neste segundo domingo da Páscoa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amados irmãos e irmãs, estamos celebrando o segundo domingo da Páscoa e, como nos dias anteriores, continuamos meditando a aparição do Cristo ressuscitado aos discípulos. O texto de hoje mostra duas aparições. Uma primeira, ao anoitecer, no primeiro dia da semana, onde os discípulos estavam com as portas fechadas por medo dos judeus. Jesus se apresenta, se manifesta e diz: A paz esteja convosco. Os discípulos ficam alegres, ficam felizes por reconhecerem Jesus ressuscitado. Depois Jesus derrama sobre eles o Espírito Santo e diz: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Então Jesus dá a paz, dá o Espírito Santo, e aqueles discípulos ficam alegres por isso. E com certeza vão assumir a missão, guiados e iluminados pela ação do Espírito Santo. Essa é a primeira aparição. Depois, a segunda, 8 dias depois, porque nessa primeira, um dos discípulos não estava em casa. E é interessante porque o Evangelho não diz onde ele estava, por que ele não estava, apenas diz que Tomé não estava com eles. Mas eles contam para Tomé a experiência que tiveram de terem visto o Senhor ressuscitado. E Tomé não acredita.
E aí então, 8 dias depois, Jesus novamente se manifesta, e agora uma manifestação propriamente para Tomé. Mostra para eles as mãos, o lado, pede para ele tocar, e ele diz ainda: não sejas incrédulo, mas fiel. Interessante essa questão, e é aqui onde, meus irmãos e minhas irmãs, quero me deter um pouquinho. Primeiro, interessante pensar por que Tomé não estava junto com os discípulos. Provavelmente triste, angustiado, abatido, como muitos de nós quando enfrentamos alguma situação difícil. Nossa tendência é nos afastarmos, nos isolarmos. Também é interessante pensarmos que Jesus conhecia Tomé, sabia da sua incredulidade, então se dirige diretamente a ele. Depois, a questão do diálogo que Jesus tem com Tomé, mostrando-lhe as mãos, os lados, o lado, enfim, exortando Tomé, porque ele não havia acreditado. E aí, nesse momento, Tomé faz a sua profissão de fé, dizendo: meu Senhor e meu Deus. Nesse momento ele acredita plenamente que Jesus havia ressuscitado. E Jesus ainda continua exortando, orientando, chamando a atenção de Tomé pela sua incredulidade. Então aqui é um elemento interessante, essa falta de fé de Tomé em acreditar e de imediato que Cristo estava ressuscitado, que também é a nossa falta de fé muitas vezes. Nós nos isolamos, nos afastamos e temos muitas vezes uma fé fraca, não acreditamos que Jesus está em nosso meio, que Ele pode nos salvar, que Ele pode nos ajudar, que Ele pode nos orientar, nos curar, nos perdoar. Somos muitas vezes como Tomé. Mas Jesus, assim como exortou Tomé, Ele também hoje nos exorta a que não sejamos incrédulos, mas fiéis, a que acreditemos realmente que Ele está vivo em nosso meio. E assim, ao acreditar, nós possamos professar a nossa fé, dizendo: meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu tudo, meu Senhor ressuscitado, minha força e salvação. Que nós possamos professar a nossa fé dessa forma, como pessoas fiéis, pessoas que acreditemos, não incrédulas como foi Tomé. Claro que não podemos menosprezar ou desprezar Tomé. Foi a sua realidade, o seu contexto de sofrimento provavelmente levou a essa atitude. Mas que não seja essa a nossa atitude hoje. Ao contrário, a nossa atitude seja de confiança, de fé, de acreditar e de professar essa fé no Senhor ressuscitado, que nos dá a paz, que nos dá o Espírito Santo, que caminha conosco, que nos ilumina todos os dias da nossa vida. Enfim, queridos irmãos e irmãs, que essa reflexão no segundo domingo da Páscoa nos motive a continuarmos firmes na nossa caminhada. Nós que ainda estamos isolados por causa da pandemia da Covid-19, sigamos firmes, mesmo diante dessa realidade, e na certeza que em breve nós vamos vencer esse momento, vamos voltar à nossa caminhada normal, enquanto paróquia, enquanto igreja, enquanto sociedade. E que o Senhor nos abençoe, nos proteja e nos santifique sempre. Que desça sobre todos vocês, amados irmãos e irmãs, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.